Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 17 de julho de 2012. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você em todo o Brasil. Bom dia, Écio Santana. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de mais pancadas de chuvas isoladas. A temperatura prevista é de 30 graus e a umidade do ar deve ficar entre 51% e 80%. Neste momento, os termômetros assinalam 19 graus aqui no Parque Santa Cruz. E a chuva que caiu no começo da noite de ontem em alguns bairros pegou os goianienses de surpresa. Em pleno inverno, mês de julho, em Goiás, se caracteriza pelos baixos índices de umidade do ar. Apesar de incomum para a época do ano, a chuva foi provocada pela passagem de uma frente fria pelo sul de Goiás, que trouxe aumento na nebulosidade nas regiões sul, oeste e central, como explica Elizabeth Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Goiânia são 7 horas 2 minutos. Goiânia e a região mais central tem possibilidade de chuva, temperatura mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. E essa chuva vai ser ocasionada por uma frente fria que chegou ontem no estado, trazendo instabilidade, ocasionando aí chuvas isoladas para hoje. A partir do momento que ela vai se dissipando, aí novamente as temperaturas na região mais ao sul do estado vão ficar mais baixas. No momento, a temperatura prevista para a madrugada é em torno de 15 graus e deve, com o passar dessa frente fria, novamente voltar aí para 12 graus, 13 graus. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, boletim do Banco Central já aponta PIB abaixo de 2% este ano. Folha de São Paulo, Estados Unidos liberam pílula para a prevenção contra o vírus da AIDS. O Estado de São Paulo, aumento de despesas do governo dobra no semestre. Correio Brasiliense, Câmara vai mostrar tudo sobre salários. Valor econômico, Banco Central retoma tom otimista e vê avanços no curto prazo. Estado de Minas, rotas de segurança. A PM lança operação de reforço de policiamento em 64 corredores de tráfego de Belo Horizonte. Jornal do Comércio, liberada pílula que previne a AIDS. 0 hora, estiagem derrubou o PIB gaúcho no primeiro trimestre. Brasil Econômico, Receita aumenta o controle sobre remessas e pagamento de royalties. O Popular, Paulo Garcia avança na primeira pesquisa pós-convenção. Diário da Manhã, droga previne AIDS. 7:04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O Ministério Público de Goiás entrou na Justiça Eleitoral com pedido de impugnação do registro de candidaturas e de coligações partidárias dos municípios de Anicuns, Adelândia, Americano do Brasil, Sancrelândia, Córrego do Ouro e Buriti de Goiás. Em Anicuns, a promotora ofereceu ação de impugnação de registro de candidatura do pré-candidato a prefeito Lorival Bueno de Souza, em razão da rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e também pela ausência de filiação partidária. Foi ainda acolhida pela Justiça a impugnação da candidatura de 5 candidatos a vereador: Marçal Barbosa Dornelles, Vander Júlio Pereira, Sinair Carneiro dos Santos, Ivanete Alves de Almeida, Suelismar Alves Moreira, todos em razão da falta de quitação eleitoral por ausência às urnas. No município de Adelândia foram acolhidos os pedidos de impugnação de candidatura de 6 vereadores: Carlos Roberto Santos, Késia Antônia da Silva, Iracilda Gonçalves Correia, Edivânia Adriana Alves Martins Silva, Seleni Pereira da Silva, por ausência de prova
da desincompatibilização e Francisco Rodrigues Mendonça por falta de filiação partidária. Em Americana do Brasil, foram impugnadas as candidaturas de 4 pré-candidatos ao cargo de vereador: José Tássio de Carvalho e Altair Divino da Silva, por desincompatibilização após o prazo legal; Eliseu Augusto Pereira Filho, por ausência de filiação partidária; e Antônio de Almeida Pina, pela rejeição de sua prestação de contas pelo TCM. Itamar Leão, pré-candidato ao cargo de prefeito de Sanclerlândia, e Valdivino Mendonça da Silva, pré-candidato ao cargo de vereador, tiveram suas candidaturas impugnadas. Em Córrego do Ouro, foi impugnado o registro de candidatura de João Teodoro de Rezende, pré-candidato ao cargo de prefeito, também em razão da rejeição de suas contas pelo TCM. 7-6. O número de eleitores no estado de Goiás, comparado à eleição de 2010, aumentou em 151 mil, passando para 4.212.958. A alta, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, é de 3,73%. Goiânia continua sendo a cidade com o maior número de eleitores em Goiás, com 22%. Embora tenha crescido de 902 mil para 953 mil eleitores, apenas 846.815 habitantes da capital poderão votar. A diferença corresponde às pessoas que não fizeram o recadastramento biométrico obrigatório e por isso não podem comparecer às urnas em outubro. Depois da capital, Aparecida de Goiânia, com 271.330, e Anápolis, com 241.573 eleitores, são as duas cidades com maior número de eleitores no estado. E o portal do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Goiás oferece vários serviços ao eleitor. Já está no ar o novo site do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o coordenador de Desenvolvimento e Gestão de Sistemas, Roberto Lima, o portal segue o padrão definido pelo TSE. Além disso, está mais fácil de acessar. Ele oferece serviços específicos para o eleitor, como explica o responsável pelo site, Roberto Lima. Juntamente com a padronização, a gente obviamente colocou alguns novos serviços que não existiam no outro, como, por exemplo, o acompanhamento processual, de forma praticamente online. Todo o andamento de processo que é dado no tribunal hoje, quase que de forma online, já está disponível na internet. Nós criamos também o hot site das eleições de 2012, como a gente já tem o hábito de fazer. Reunimos em um só local todas as informações referentes às eleições. Então a gente tem em destaque na parte inferior do site, lá um banner para as eleições de 2012. Ali já está disponível também os registros dos candidatos. Já é possível saber quais são os candidatos de todo o estado. Tem lá em destaque uma opção onde está disponível lá o acesso ao registro dos candidatos do estado e também do país. Roberto Lima destaca ainda o canal de comunicação com o eleitor, oferecido pelo novo portal. A gente criou uma área dentro do site onde o eleitor pode enviar um formulário eletrônico sua manifestação, sugestão, denúncia, dúvida. O site do tribunal é o www.tre-go.jus.br. O eleitor também pode entrar em contato com o TRE de Goiás pelo telefone 148. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9 em Goiânia. Câmara de Goiânia tenta votar hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Câmara Municipal de Goiânia realiza hoje sua 7ª sessão extraordinária. O recesso parlamentar deveria ter começado no dia 1º de julho, o que não ocorreu devido ao atraso na votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A expectativa é de que o projeto e suas mais de 70 emendas sejam aprovados em segunda votação nesta terça-feira. Para o presidente da Câmara, Irã Saraiva, é possível concluir os trabalhos e votar a LDO desde que haja paciência com o que ele chama de quórum sanfona. Tem muitas matérias a serem votadas, mas não há nada assim que estrangule a situação de o Poder Legislativo não estar trabalhando. Está. Acontece que os vereadores, vocês estão acompanhando comigo sempre, a imprensa mostrando, aqui quase funciona um fole sanfona, um quórum sanfona. E a hora que tem aqui o número suficiente, depois sai, é casa política. Nós temos que ter paciência, principalmente eu, para aguardar aquele momento no dia em que tenhamos, assim, no mínimo 12 para a abertura da sessão e no 18 para votar as matérias. Na semana passada, a LDO foi aprovada por unanimidade em primeira votação. A preocupação dos vereadores agora é com a reação do prefeito Paulo Garcia com relação às emendas apresentadas. Em 2011, o prefeito vetou todas as alterações propostas pelos parlamentares. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10.
mundo em sua casa. Política Nacional. No dia 7 de outubro, 138.492.811 eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, seus respectivos vices e vereadores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Até agora, o sistema do órgão registrou 464.701 candidatos para os 3 cargos. De acordo com a legislação eleitoral, nas cidades com mais de 200 mil eleitores e onde a disputa pela prefeitura tenha mais de 2 candidatos, há a possibilidade do segundo turno. Nesse caso, a nova votação está marcada para o dia 28 de outubro, com os 2 candidatos mais votados no primeiro turno. Detentor do maior eleitorado do país, com 31.229.000 pessoas aptas a votar, São Paulo também é o estado com o maior número de candidatos inscritos para concorrer nas próximas eleições. Segundo o TSE, 79.467 políticos fizeram um pedido de candidatura, sendo 2012 para prefeito, 2016 para vice-prefeito e 75.439 para vereador. A Câmara dos Deputados aprovou ontem por 299 votos a favor e nenhum contrário o texto base da medida provisória 563, que é parte do Plano Brasil Maior e estabelece estímulos à economia nacional por meio de incentivos tributários e desoneração da folha de pagamento de alguns setores. Ainda falta a análise de emendas que podem alterar seu conteúdo. O governo corre para concluir sua votação, já que o prazo do vencimento está próximo e a medida provisória ainda tem de passar por crivo pelos senadores para então ser encaminhada à sanção presidencial. O governo mobilizou a base e reuniu o número necessário de votos para aprovar o texto numa segunda-feira, dia em que normalmente não há votações na casa, após uma semana tensa em que a oposição obstruiu a pauta e impediu votações. Dentre os incentivos previstos pela medida provisória está a criação de um regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga para implantação, ampliação e modernização de redes de telecomunicações para as conexões de internet em banda larga, além da redução da folha de pagamento dos setores de serviços e da indústria de transformação. Os salários dos servidores da Câmara dos Deputados serão divulgados no dia 31 de julho, medida que atende à Lei de Acesso à Informação. Segundo o presidente da Casa, Marco Maia, todos os vencimentos, inclusive hora extra e qualquer tipo adicional, serão publicados. A atualização dos dados deve ocorrer sempre no último dia do mês. Agora em Goiânia são 7h13. O mundo em sua casa. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. 7h14 agora em Goiânia. Os bombeiros que atuam no posto de Bandeirantes da Operação Férias Turista Seguro foram acionados por familiares de um bebê de 13 dias que se engasgou durante a amamentação. A criança, que ficou aproximadamente 2 minutos com as vias aéreas obstruídas, foi socorrida e voltou a respirar. Segundo os bombeiros, em casos como esse, algumas noções simples de primeiros socorros podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Tenente-coronel, que foi acusado de participar da morte do cronista esportivo Valério Luiz, rebate denúncias e diz que continua à frente do Comando de Missões Especiais. Citado em um e-mail sem remetente que foi enviado para vários órgãos como responsável pela morte do cronista esportivo Valério Luiz, assassinado a tiros no último dia 5 no setor Serrinha, o tenente-coronel Wellington Uzeda disse durante coletiva que irá processar tanto os responsáveis pela denúncia quanto um deputado estadual e uma emissora de televisão da capital que citaram seu nome em um programa ao vivo. Chefe do Comando de Missões Especiais, Uzeda disse que abre mão de todos os seus dados para ser investigado e atribui as denúncias ao processo de promoção de oficiais da PM. Toda vez que tem promoção na polícia, tem desgaste. Eu recebi muito desgaste por estar concorrendo, nunca falei para ninguém que seria promovido, estar concorrendo à promoção. E tem grupos internos na polícia que não aceitam isso aí. Foram policiais militares que fizeram isso aqui. Eu tenho suspeita, mas não posso confirmar, por isso que eu pedi para o coronel Edson apurar a carta, apesar de ela ser apócrifa, fica bem claro, mas apurar também quem fez, porque não vai provar nada.
Eu vou abrir mão dos meus sigilos telefônico, bancário, fiscal, de mensagem, de celular, de Facebook e de e-mail. Como é que o senhor vê essa tentativa de ligar o senhor, o Atlético e a morte do Valério? Ridículo. Eu saí do Atlético depois do comentário do Valério, dia 19 de junho, tá aqui a assinatura recebida lá pelo Atlético, ó. Como que o Valério falou de mim se eu saí depois? Eu tinha convivência com o Valério Luiz. A gente conversava sobre esporte, sobre futebol. Ele era atleticano, eu também sou. O tenente-coronel disse ainda que continuará à frente do Comando de Missões Especiais até quando o comandante-geral quiser. Mas anunciou que a partir desta terça-feira irá tirar uma das 3 férias vencidas a que tem direito. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, pede agilidade nas investigações dos homicídios do jornalista Valério Luiz e do advogado Davi Seba. 2 comissões foram convocadas pelo presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio, para acompanhar a apuração dos 2 crimes, a Comissão de Segurança Pública e de Direitos Humanos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Alexandre Prudente, explica por que a OAB pediu rapidez no esclarecimento dos 2 casos. A família nos procurou e também a grande repercussão que o caso deu e a nebulosidade que se envolveu a questão desse caso e logicamente também pela vítima se tratar de um advogado inscrito na OAB. E nós vamos acompanhar para exigir essas investigações cheguem o mais rápido possível à elucidação dos fatos. De acordo com Alexandre Prudente, a carta anônima enviada à imprensa e à Ordem dos Advogados deve ser avaliada com cautela pelas autoridades policiais. Todos os casos dessa carta são de fatos que já existem processos para apuração desses fatos. Logicamente, os fatos que contêm a carta podem servir como informações a quem preside esses inquéritos, os delegados, as autoridades policiais que estão investigando. Após a divulgação da carta anônima contendo denúncias contra a Polícia de Goiás, o Ministério Público Estadual também anunciou que vai investigar a veracidade das acusações. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Procurador-Geral de Justiça designou 5 procuradores para investigar o caso. Os nomes são mantidos em sigilo para preservar a investigação. A coordenação do trabalho é do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público Estadual. 718. Inquérito apura possíveis irregularidades no concurso para Procurador Jurídico de Goiânia. A promotora de justiça do Ministério Público de Goiás, Vilis Marra, instaurou procedimento administrativo para apurar supostas irregularidades na realização do concurso de Procurador Jurídico de Goiânia, por considerar que o Instituto Cidades, contratado para realizar o certame, está inidôneo. Para o secretário municipal de Administração e Recursos Humanos de Goiânia, Paulo Roberto Manuel Pereira, não há motivos para cancelar o concurso. Nós temos a instituição como idônea. O concurso está transcorrendo normalmente, prazo se findou das inscrições, daqui para frente nós estaremos fazendo todo o procedimento legal para chegar até as provas e a conclusão final. Segundo a promotora, há informações de que o presidente do Instituto Cidades estaria envolvido em irregularidades no concurso de defensor público do Amazonas e que outro dirigente do Instituto fora preso por porte ilegal de arma e uso de veículo roubado. Na opinião da promotora, os fatos são graves e afetam a credibilidade da instituição para a realização do concurso. Já o secretário municipal alega que os fatos ainda não estão comprovados e o departamento jurídico da secretaria, que foi citada para prestar esclarecimentos, vai responder ao Ministério Público. Nós não temos nenhuma informação concreta que realmente houve essa fraude. Nós temos aí 10 dias para preparar uma resposta, uma explicação a respeito da aplicação do concurso público. O secretário explica que o Instituto Cidades foi escolhido para realizar o concurso de Procurador Jurídico de Goiânia por indicação dos próprios procuradores. As provas serão aplicadas no dia 26 de agosto. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h20. A estudante Paula Garcia de Castilho Magalhães Azevedo, de 14 anos, filha do ex-ciclista goiano Paulo Magalhães, morreu na manhã de ontem num acidente na BR-153, próxima à cidade de Jaraguá. Paulo Magalhães voltava com a família de uma viagem ao Tocantins num Renault Logan, quando um cachorro atravessou a pista e fez com que ele perdesse o controle do carro e capotasse.
Além de Paula Garcia, estavam no veículo a mãe da estudante Marina Magalhães, a irmã mais velha Maria Carolina, de 18 anos, e Júlia Magalhães, que é sobrinha de Paulo e filha do também ex-ciclista Tony Magalhães, que disputou as Olimpíadas de Barcelona em 92. Paulo, Marina, Maria Carolina e Júlia ficaram feridos no acidente, mas foram socorridos e estão passando bem. Júlia está internada em Anápolis. O corpo de Paula Garcia será sepultado hoje no cemitério Jardim das Palmeiras, aqui em Goiânia. 7h21. Organização das Voluntárias de Goiás abre inscrições para cursos gratuitos do Centro de Qualificação Profissional. Criado no ano passado, o Centro de Qualificação Profissional da OVG já capacitou 1.000 pessoas de 14 a 29 anos. Ontem começaram novas inscrições para os cursos de informática com duração de 2 meses. Departamento Pessoal, Espanhol, Inglês, Matemática, Português, Redação, Montagem e Manutenção de Computadores, com duração de 3 meses e meio. O coordenador-geral da OVG, Afrânio Gonçalves, avisa que as inscrições terminarão em 24 de agosto. No total, são 445 vagas, distribuídas para manhã, tarde e noite. As aulas começarão no dia 3 de setembro. É muito importante que nós oferecêssemos esse curso de qualificação profissional, mesmo porque o Estado de Goiás tem passado por um processo de desenvolvimento muito acelerado e há uma carência de mão de obra muito grande no mercado de trabalho. De outro lado, são muitos jovens que estão precisando dessas oportunidades. Só que se eles não se qualificarem, as vagas vão continuar existindo e assim que terminar esse curso, ele está preparado para ingressar no mercado de trabalho. As inscrições devem ser feitas lá mesmo, no Centro de Qualificação Profissional, na rua 16A do setor Aeroporto, com a apresentação de cópias de documentos pessoais e do comprovante de endereço, além de uma declaração de frequência escolar ou comprovante de escolaridade no caso de quem já concluiu o ensino médio. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Secretaria de Ciência e Tecnologia inicia processo seletivo para cursos gratuitos de idiomas. A proposta é oferecer até 2014 20.000 vagas em 16 cidades turísticas de Goiás para turismo de negócios, lazer e religioso. Os cursos de inglês e espanhol começam em agosto nas cidades de Goiânia, Anápolis, Catalão, Caldas Novas e Pirenópolis, num total de 3.000 vagas. O secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Mauro Fayad, explica como está sendo colocado em prática. Nós estamos focando nas pessoas que têm alguma ligação com a cadeia do turismo local. São pessoas que trabalham em hotéis, restaurantes, bares, teatros, agentes de saúde, agentes de segurança pública e assim por diante. As inscrições já estão abertas pela internet no site da Secretaria. Depois, o candidato precisa entregar os documentos aos locais credenciados. O candidato deve preencher o formulário de inscrição. Uma ação é aquela onde, além do curso gratuito, há o repasse financeiro de R$ 75. Outra ação são os cursos gratuitos sem o repasse financeiro. Esse é o caso do curso de línguas. Qualquer goiano, independentemente do nível de renda, pode se candidatar à qualificação em inglês e espanhol. Poderão participar da seleção os goianos de qualquer nível econômico, mas principalmente que tenham concluído o ensino médio. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h24. Uma quadrilha foi presa suspeita de roubar 2 tratores e de manter 8 pessoas reféns por mais de 5 horas em uma propriedade rural no município de Indiara, a 104 quilômetros de Goiânia, na região sul de Goiás. 3 das vítimas que foram feitas reféns eram menores de idade. De acordo com a polícia, os assaltantes renderam moradores da fazenda, o proprietário rural e familiares dele. Os 4 suspeitos do crime, que têm entre 23 e 38 anos de idade, foram presos em Goiatuba. A irmã do cantor Pedro Leonardo, Thaís Miziara, divulgou nesta segunda-feira uma foto dela e do irmão. A imagem foi postada em seu perfil no Twitter. O jovem ficou mais de 2 meses internado no Hospital Sírio-Libanês, onde se recuperou de um grave acidente de carro ocorrido em 20 de abril. Pedro está num apartamento de propriedade do pai, Leonardo, e faz sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. O médico que coordenou a equipe que cuidou do cantor, Roberto Calil Filho, disse que Pedro deverá voltar à vida normal dentro de 6 meses. Agora são 7h25. O governador Marconi Perillo avalia a atuação das organizações sociais em hospitais goianos.
As reuniões de avaliação vão ser frequentes a partir de agora. A primeira foi realizada na tarde de ontem no Palácio Pedro Ludovico, com as OSs que assumiram a administração dos 8 maiores hospitais do estado. O governador Marconi Perillo e o secretário de Saúde, Antônio Faleiros, ouviram dos representantes as avaliações sobre a situação em que assumiram os hospitais e como as unidades estão agora. Para Marconi, não há dúvidas de que a mudança na gestão foi uma boa decisão. Eu não tenho nenhuma dúvida acerca do sucesso dessa escolha nossa. Passei a acreditar, primeiro, quando a Valéria, o Dr. Sérgio, o Dr. Fernando Cupertino se inspiraram na construção e depois na gestão do CRE, depois com a irmã Rita, à frente do Hospital de Anápolis. Depois que eu vi o que acontecia nesses 2 hospitais, eu passei a ter convicção de que era possível transformar todos os hospitais antigos em hospitais com essa modelagem nova. O secretário de Saúde, Antônio Faleiros, explica quais são os outros mecanismos de fiscalização e acompanhamento das organizações sociais, além das reuniões de avaliação. Nós criamos uma estrutura na Superintendência das Unidades de Saúde da Secretaria que chama AGPOS, é a Assessoria de Gerenciamento das Organizações Sociais. Essa assessoria, ela não só vai fazer o cumprimento das metas, traçar novas metas, mas a fiscalização. Além dessa fiscalização que tem lá na Secretaria de Saúde, nós temos que passar também a fiscalização pela AGR, além dos controles externos que continuam existindo, que são os controles Tribunal de Contas, Ministério Público e o Conselho Estadual de Saúde. O diretor-geral do Hugo, Ciro Ricardo, explicou durante a reunião que quando o Instituto Gerir assumiu a unidade, 87% dos medicamentos estavam em falta. E, segundo o diretor, este problema está resolvido. A prioridade maior foi melhorar o atendimento ao paciente. E foi o que nós fizemos, abastecendo o hospital. O governador Marconi Perillo sugeriu às unidades de saúde que realizem pesquisas de satisfação com os usuários e sugeriu também a divulgação de um balanço geral de todas as unidades no final deste ano. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Em documento distribuído ontem, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior recomenda aos seus sindicatos filiados que rejeitem a proposta feita pelo governo federal na última sexta-feira e mantenham a greve de quase 2 meses. A proposta do governo federal prevê mudanças no plano de carreira, que entrariam em vigor a partir de 2013, e um aumento salarial que, de acordo com o Ministério do Planejamento, pode chegar a 45% para o topo da carreira. O representante do comando de greve da categoria aqui em Goiânia, Diego Basile Colugnati, está conosco e vamos conversar com ele sobre o movimento. Bom dia. Bom dia. Diego, por que o sindicato não aceita a proposta do governo? Veja bem, embora o governo tenha feito a propaganda, né, de uma ótima proposta que chega a 45% de aumento, na verdade o que nós entendemos é que essa é uma proposta extremamente negativa. Uma porque esse 45% de aumento não se reflete num ganho na realidade, porque 45% é para somente 20% de todos os professores da Universidade Federal, no máximo 20%, né, que são os professores titulares, e mesmo assim, em 2015, esse 45% que está parcelado em 3 vezes seria, na verdade, um aumento de 5%, que é o único patamar de professores que teriam um real ganho, né, com o aumento. Todos os outros professores doutores que com o doutorado recente e também os professores mestres, na verdade, em 2015 teriam perdas salariais. E também pelo fato de que essa greve não é uma greve que reivindica especificamente aumento salarial. Essa greve tem como mote principal, na verdade, um plano de carreira mais digno pelos professores, e a proposta feita pelo governo é uma proposta inaceitável, porque ela coloca vários entraves na carreira, dificultando muito a ascensão dos professores, principalmente aqueles que têm somente mestrado, graduação e especialização. Diego, já são 2 meses de paralisação. Qual que é a tendência do movimento, enfraquecer ou fortalecer? A tendência, pela leitura que nós temos feito e pelos contatos com outros comandos locais de greve de outras universidades federais em todo o Brasil, é de que o movimento cada vez mais tomará força, desde que o governo não apresente, né, nenhuma proposta que realmente seja digna. Já foi um ganho, na verdade, que nós tivemos, porque o governo relutava em pelo menos sentar na mesa de negociação. E nesse primeiro momento, o que o governo faz é sentar e apresentar uma proposta que é inaceitável, na verdade, né?
Diego, e como que fica a situação dos alunos em meio a essa queda de braço entre o governo e os professores? Na verdade, nós temos que levar em consideração que a greve é uma atitude, na verdade, é sempre o último recurso que todo mundo utiliza quando falta, quando nós não temos mais chances de negociação. Então, esse é um embate que está sendo travado com o governo desde 2010, não é de agora, que nós temos discutido com o governo um plano de carreira mais digno, até o momento que esgotaram todas as possibilidades de negociação e nós tivemos que entrar em greve. E claramente, essa greve prolongada, ela prejudica demais, não somente os alunos, mas também os professores. Então, de uma maneira geral, acaba afetando toda uma sociedade, porque isso pode repercutir, inclusive, em atraso de formaturas, também atraso no vestibular, então traz consequências graves para toda a sociedade. Por isso que nós insistimos que o governo agilize e apresente uma proposta digna o mais rápido possível, E qual que é a expectativa de um acordo, Diego? Na verdade, por conta do histórico que tem ocorrido em toda essa negociação e o governo sempre protelando, não negociando, e a primeira proposta que apresenta é uma proposta ruim, nós temos aí, na verdade, não muito boas expectativas. O que vai acontecer agora, dia 23 de julho, terá uma nova reunião em que as entidades que representam os docentes e os técnicos administrativos, tanto das universidades quanto dos institutos federais, apresentarão uma contraproposta, e daí vai depender do governo o quanto que o governo vai tentar agilizar esse processo para apresentar novamente uma proposta. Diego Basile Colunhati, representante local então do comando de greve dos docentes das instituições de ensino superior, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Obrigado, Edson. Obrigado, Karine. Um bom dia a todos. Falando então sobre a greve dos docentes das instituições, o sindicato então recomendando aos filiados que rejeitem a proposta feita pelo governo federal na última sexta-feira e que mantenham a greve que já dura 2 meses. Agora em Goiânia são 7 horas e 33 minutos. Secretaria Estadual de Saúde diz que não há risco de epidemia da gripe A em Goiás. Férias combina com Caldas Novas, tanto que a cidade turística tem nos meses de julho, dezembro e janeiro a maior movimentação de pessoas, aumento de 40% em relação ao fluxo de turistas nos outros meses. Por conta disso, o que não falta nesse período são programações artísticas e culturais. Este ano, o Circo Patati Patatá ficará na cidade até o fim das férias e no dia 21 de julho terá show de Zezé de Camargo e Luciano na Lagoa Quente. O secretário de Turismo de Caldas Novas, Ivan Garcia Pires, lembra que em julho estas programações ficam por conta dos hotéis e pousadas. A prefeitura se resguarda, está atendendo, fazendo atendimento ao turista nos CATs, apoio ao policiamento, nas entradas, orientação, etc. Aí os eventos ficam por conta das empresas dos hotéis. A maior parte dos visitantes é de São Paulo, seguido pelos mineiros e goianos de todas as cidades do estado. De acordo com o secretário de Turismo, a expectativa é que em julho deste ano, pelo menos 700 mil pessoas visitem a cidade turística das Águas Termais. É com este incentivo que o município vive economicamente. Caldas Novas é uma cidade que tem 70% do PIB relacionado à economia do turismo, Então, praticamente, todas as leis e diretrizes da cidade é para promover o turismo. Caldas Novas está localizada a 168 quilômetros de Goiânia. É conhecida por ser a maior estância hidrotermal do mundo. As águas terapêuticas variam a temperatura de 20 a 60 graus. Um lugar que vale a pena conhecer ou voltar outras vezes para descansar. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Essa foi a reportagem da Yara Galvão falando do paraíso das águas termais, Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas de Goiás. E agora, nessa época de férias, as atrações são diversas. E agora você confere a matéria sobre a epidemia de gripe A, o risco de epidemia de gripe A em Goiás. Em Goiás, a vacinação contra a gripe A atingiu mais de 93% da população considerada de risco. O índice foi considerado sucesso e é um dos motivos pelos quais a Secretaria Estadual de Saúde afirma que não há risco de surto da doença em Goiás.
Mesmo com poucos registros do H1N1 no estado, Wilma Alves Cardoso, gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde, alerta para os cuidados que devem ser tomados pela população. Em caso de sintomas da gripe, o ideal, segundo ela, é procurar um médico e não se automedicar. Olha, os sintomas são muito parecidos com qualquer outra gripe. Então, isso é o que dificulta mais em diagnosticar H1N1, né? Mas o que a gente sempre orienta é o seguinte: quando a pessoa apresentar com os sintomas de qualquer gripe, né, que é uma febre, tosse, dor de garganta, às vezes aparece dor de cabeça, dor nos músculos, nas articulações, que a pessoa procure imediatamente a unidade de saúde para que o médico faça o diagnóstico e que, se for necessário, ele comece o tratamento precocemente para que o caso não se agrave e possa chegar aos óbitos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 110 pessoas morreram este ano por causa da gripe A. 62,7% das mortes ocorreram no sul do país. Em 2009, no auge da pandemia, 2.060 pessoas morreram. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. O Procon de Goiás divulga logo mais uma pesquisa de preços de gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel. A pesquisa, iniciada no dia 10 de julho, percorreu 50 postos de combustíveis da capital, o que representa um percentual de 20% dos estabelecimentos na cidade. O tema central da pesquisa é preço do etanol. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a superintendente em exercício do Procon Goiás, Rosânia Nunes Ferreira. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. Rosânia, ainda é vantajoso usar o etanol no veículo aqui em Goiânia? Sim, a nossa pesquisa constatou uma grande variação de preços entre o menor e o maior preço praticado na cidade de Goiânia. Nós verificamos que no caso do etanol, essa variação é de 18,45%. Levando em consideração que o veículo do motor, o motor do veículo, aliás, ele funciona 30% menos, né, a produtividade dele a álcool, então nós constatamos que o álcool tem que estar equivalente ou menor que 70%, para que seja compensável para o usuário. Nós verificamos na nossa pesquisa que o álcool está 68% mais barato que a gasolina, o que constata que ainda é vantajoso abastecer utilizando o etanol. Qual que é o valor médio do preço qual é o valor do etanol e da gasolina na capital? Tá, nós constatamos que o preço médio da gasolina aditivada é R$ 2,78 e a gasolina comum R$ 2,66. E o etanol, o preço médio encontrado foi R$ 1,82. E que região da cidade o preço está mais barato? Bom, a nossa pesquisa foi realizada nas 5 regiões de Goiânia, a região central, a norte, sul e leste-oeste. Nós encontramos uma variação de percentual entre o etanol e a gasolina comum. Não dá para a gente identificar exatamente qual a região é mais barata, porque vai depender do tipo de combustível escolhido pelo consumidor. Um grande problema verificado em Goiânia, que ocorria até pouco tempo, era o alinhamento de preços. Como que tem sido o comportamento agora do comerciante, dos donos de postos de combustíveis na capital? Tá, nós verificamos que não há alinhamento de preços, não há utilização de cartéis. Nós constatamos nessa pesquisa que, por exemplo, no caso da gasolina comum, de 15 estabelecimentos, nós encontramos o preço de R$ 2,69, o que caracteriza 30% de quantidade de estabelecimentos. Já, por exemplo, no etanol, nós encontramos em Goiânia 23 estabelecimentos que praticam o preço de R$ 1,79, o que caracteriza 46% da quantidade de estabelecimentos. Então, não houve constatação de alinhamento de preços no combustível. Rosânia, o ouvinte que está saindo de casa agora e está com o tanque do carro vazio, o que o Procon recomenda ele fazer? Bom, nós recomendamos que o consumidor faça realmente a pesquisa de preços do combustível, visando encontrar o melhor preço, porque há uma variação muito grande. E para evitar que o consumidor fique circulando nas ruas de Goiânia procurando o menor preço, nós divulgamos a nossa pesquisa no site do Procon, visando justamente orientar o consumidor, que poderá então
escolher o posto que pratica o menor preço, o posto próximo da sua casa, né, da sua região, para que ele não precise ficar circulando, andando atrás de um preço mais em conta. Qual que é o site do PROCON? O site do PROCON é www.procon.gov.br. A nossa pesquisa está divulgada no site do PROCON por região, constando inclusive o nome e o endereço dos postos de combustíveis que praticam o menor preço. Rosânia Nunes Ferreira, superintendente em exercício do PROCON Goiás, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia. PROCON Goiás, então, divulgando esta manhã mais uma pesquisa de preços de gasolina comum, gasolina aditivada, etanol e diesel. Uma pesquisa que começou no dia 10 de julho e percorreu 50 postos de combustíveis da capital e, segundo o PROCON, ainda é vantajoso abastecer com álcool em Goiânia. Agora em Goiânia são 7h42. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia. O ginásio estava lotado ontem à noite em Washington. Até o presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama estavam lá. O Brasil não se intimidou e com boas atuações de Marcelinho Huertas, Anderson Varejão e Alex, deu bastante trabalho aos Estados Unidos. Mas não foi o suficiente para parar LeBron James e companhia. Com 30 pontos do ala do Miami Heat, a seleção americana completou a rodada dupla com mais uma vitória sobre os brasileiros, 80-69. Mais cedo, a equipe feminina da casa também havia levado a melhor contra o time brasileiro, vencendo por 99-67. 7h43. No Vila Nova, as novidades ficaram por conta da apresentação do novo técnico e de outro atacante. Os jogadores do Vila Nova se reapresentaram ontem e começaram os trabalhos visando a próxima partida da Série C do Brasileiro, no próximo fim de semana, 4 da tarde no estádio Serra Dourada, mais precisamente no domingo, contra o Duque de Caxias. Ontem também, 2 novidades no Onésio Brasileiro Alvarenga. A apresentação do novo técnico, Jorge Saran, de 50 anos de idade, conhecido por ter revelado jogadores como Lulinha, Dentinho, Elton, Eduardo Ratinho e também o atacante Abuda. Todos esses jogadores revelados quando ele, Jorge Saran, trabalhava nas categorias de base do Corinthians. E um atacante também foi apresentado na tarde de ontem no Onésio Brasileiro Alvarenga, Gilcimar, centroavante, 31 anos de idade, desde a temporada passada estava no Duque de Caxias. Chega para o Vila Nova com um contrato até o final desta temporada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. O sonho de conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres está ficando cada vez mais perto da seleção brasileira. Os jogadores embarcaram nesta segunda-feira para Londres. Aplaudidos por torcedores, os atletas sorriram diante do apoio encontrado e mostraram confiança na conquista inédita para o país. Mano Menezes viajou com a seleção definida. Rafael Cabral, Rafael da Silva, Thiago Silva, Juan e Marcelo, Sandro, Rômulo e Oscar, Neymar, Hulk e Leandro Damião. Atlético volta ao Serra Dourada na quinta, de olho na primeira vitória no Brasileiro. Os jogadores do Atlético se reapresentam ao técnico Jair Araújo daqui a pouco no CCT do setor Urias Magalhães. Depois da 7ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro, são 9 jogos em que o Atlético não vence, foram 2 empates e 7 derrotas. Diante dessa situação lamentável no Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Araújo terá aí pelo menos mais 2 dias para um trabalho intenso para o jogo de quinta-feira, 9 horas da noite, contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro.
A tendência é que ele mantenha o time que enfrentou o Vasco e que jogou muito bem no estádio São Januário. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Todos os jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B serão disputados hoje à noite. Às 7h30 tem Boa Esporte e CRB, Joinville e Ipatinga, Ceará e São Caetano, Asa e Vitória da Bahia, Ceará e São Caetano e Guarani e Goiás. O time esmeraldino busca resultado positivo fora do Serra Dourada. Totalmente motivado pela melhor atuação na Série B do Campeonato Brasileiro, na última sexta-feira, vitória por 2-0 diante do América de Minas. O Goiás viajou ontem à tarde para Campinas, interior de São Paulo, onde enfrenta o Guarani no início da noite desta terça-feira, jogo às 7h30 no Brinco de Ouro. O técnico Anderson Moreira comemorou o fato de poder repetir a escalação do jogo diante do América na última sexta-feira no Serra Dourada para o jogo contra o Guarani nessa terça-feira. Em relação à possibilidade do Walter ganhar uma vaga entre os titulares no lugar de Felipe Amorim, o técnico Anderson Moreira deixou claro: Walter ainda não está em boa condição física, por isso não tem condição para iniciar. Mas Felipe Amorim está totalmente ameaçado nas próximas rodadas de perder a sua condição no time principal, exatamente com Walter sendo o novo companheiro de Yarley no ataque. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. As outras 5 partidas desta noite na Série B começam às 21h50. Avaí, Atlético Paranaense, ABC e Criciúma, Paraná Clube e América de Natal, Grêmio Barueri, Bragantino e América Mineiro e Guaratinguetá. 7h47. O Corinthians aceitou vender o meia Alex para o Al Gharafa do Catar. O clube árabe deverá pagar 16 milhões de reais pelo jogador. E o Chelsea da Inglaterra deu mais uma cartada milionária para contratar o meia Oscar do Internacional. O atual campeão europeu aumentou a proposta para ter o jogador. Depois de ter sua proposta de 20 milhões de libras recusadas na semana passada, o Chelsea aceitou a contraproposta colorada e ofereceu 25 milhões de libras, o equivalente a 79 milhões de reais. Às 7h48 no Esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora em Goiânia são 7h49. Indústria Química de Goiás, gerida pela Cruz Vermelha desde fevereiro deste ano, apresenta avaliação para o governador Marconi Perillo. E ainda na tarde de ontem, o presidente da IQEGO, Peter Laubenheimer, e o vice-presidente, Olier Alves, se reuniram com o governador no Palácio Pedro Ludovico. O presidente da IQEGO fez uma avaliação do encontro. Essa reunião com o governador foi para atualizá-lo sobre como estamos procedendo e quais são as perspectivas daqui até o fim do ano, quais são as novidades, né? Então foi uma reunião muito boa e tranquila e temos o apoio do governo do estado, das secretarias de saúde e também do próprio Ministério da Saúde em Brasília, né? Então nós estamos confiantes e com bastante otimismo para conseguir em próximo ano já trazer resultados para a sociedade com produtos diferenciados através de diversas colaborações e parcerias que nós estamos desenvolvendo. Atualmente, a IQEGO tem capacidade para produzir 90 milhões de unidades farmacêuticas por mês e a meta, a longo prazo, é duplicar este número. Peter fala sobre o que foi possível fazer nestes primeiros 6 meses. Nós damos prioridade a conseguir a documentação e resolver as pendências imediatas, tanto financeiras como jurídicas, para que a gente pudesse operacionalizar a empresa no sentido de ter a documentação relevante para poder comercializar e entregar os produtos para as secretarias de saúde. Até fevereiro do ano que vem, devem ser investidos na IQEGO cerca de 20 milhões de reais. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. A Agência Goiana de Habitação, a GEAB, entrega no final da tarde de hoje 400 escrituras a moradores do bairro São Domingos, região noroeste de Goiânia. Está confirmada a presença do governador Marconi Perillo. A solenidade será no CAIC Ayrton Senna, no Jardim Curitiba. 7h51. Quitação antecipada de dívida tem direito a desconto.
Cada vez mais pessoas estão descobrindo que a quitação antecipada de débitos, total ou parcialmente, dá direito à redução proporcional dos juros e demais encargos. Essa é uma determinação que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. De acordo com Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do PROCON estadual, essa já é a principal demanda do departamento. Desde quando houve essa redução nas taxas de juros, o número de cálculos referente à liquidação antecipada passou o topo do número de solicitações, porque o consumidor estão procurando uma modalidade de crédito com taxa de juros mais baixas para quitar esses contratos antigos. E para isso ele precisa do saldo devedor. Então ele solicita o saldo devedor junto ao banco e solicita esse cálculo também junto ao PROCON para fazer o comparativo. E algumas vezes nós já verificamos de que o cálculo correto, efetuado pelo PROCON, está bem mais baixo do que o cálculo fornecido pelo banco. Mas Gleidson Tomás explica que alguns financiamentos, como o leasing, não dão direito ao desconto. No caso de compra de veículos, há duas modalidades. O leasing, que seria o arrendamento mercantil, e o CDC, que seria um financiamento normal. No caso do arrendamento mercantil, não há incidência de juros, porque é como se fosse um aluguel que o consumidor vai estar pagando mensalmente. No caso do CDC, há incidência sim na taxa de juros. Então, na hora da escolha, pode até ser que o valor das parcelas de um leasing fica mais em conta, mas na hora de quitar antecipadamente, não vai ter desconto no leasing, como no caso do CDC, que vai ter o desconto proporcional dos juros. Quem quiser solicitar um cálculo de liquidação antecipada ou então tirar dúvidas sobre qual modalidade de financiamento escolher, pode procurar a sede do PROCON, que fica na Rua 8, no centro de Goiânia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Passageiro deve ser ressarcido em caso de extravio ou danos de bagagens. Julho é época de férias e viagens, e o PROCON registra aumento no número de reclamações por causa de malas extraviadas ou danificadas pelas empresas de transporte aéreo e rodoviário. De acordo com Rosânia Nunes, assessora-geral do PROCON Goiás, o consumidor que perceber os danos ou tiver a mala perdida deve procurar imediatamente a empresa, que deve consertar ou providenciar uma nova mala. Em caso de extravio, a empresa fica responsável também pelo conteúdo da bagagem. Não sendo recuperada essa mala, ele tem direito de ter o ressarcimento de todos os produtos, objetos pessoais que estavam dentro da mala, e caso o consumidor necessite de comprar roupas ou artigos de higiene pessoal para substituir aqueles que foram furtados ou extraviados, ele deve guardar todas as notas fiscais para posteriormente solicitar o ressarcimento daquilo que foi gasto. Se a empresa não resolver a situação, o consumidor deve procurar o PROCON em uma de suas unidades do VaptVupt ou na sede do órgão, que fica na Rua 24, no centro de Goiânia. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O aumento no número de passageiros na classe econômica levou a um crescimento do setor aéreo mundial. O número de passageiros da primeira classe e classe executiva cresceu em maio apenas 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado, mas o número de passageiros em geral teve um aumento de 5%. Os números foram divulgados pela Associação Internacional do Transporte Aéreo. 7h54. Ministério Público Federal e Universidade Federal de Goiás celebram um acordo de pesquisa sobre tráfico internacional de pessoas em Goiás. O termo de cooperação técnica vai permitir a troca de informações na pesquisa sobre o tráfico internacional de pessoas em Goiás. O acordo tem validade de 2 anos e também vai realizar cursos, palestras e eventos sobre o tráfico internacional de pessoas. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Ailton Benedito, explica como vai funcionar o acordo. O Ministério Público Federal, em concurso com a UFC, celebraram este termo de cooperação técnica justamente para proporcionar o intercâmbio de informações, o intercâmbio de dados e de experiências relativamente ao tráfico de pessoas aqui no estado de Goiás. Até mesmo para se verificar se realmente Goiás é o estado brasileiro de onde ocorre o maior número de pessoas que são enviadas para o exterior como vítimas de tráfico de pessoas. A universidade ela vai buscar dados em campo. A universidade também terá acesso às informações, aos dados hoje já de posse do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem a atribuição de fiscalizar, de zelar para que essas ações, essas políticas públicas sejam efetivamente executadas. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Ailton Benedito, afirma que o acordo entre Ministério Público Federal e o UFG vai permitir um diagnóstico da situação do tráfico de pessoas em Goiás. Denúncias para o Ministério Público Federal podem ser feitas para o telefone 3243-5400.
Agora em Goiânia são 7h56. A Procuradoria-Geral do Estado vai acionar esta semana o Poder Judiciário para que a greve dos escrivães, agentes de polícia, peritos e médicos legistas da Polícia Civil seja considerada ilegal. Desde o último dia 9, as categorias iniciaram paralisação para reivindicar reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Durante reunião realizada na tarde de ontem, eles decidiram não aceitar a promessa do governo estadual de conceder um bônus de até 20% para as categorias, baseada no mérito por produtividade. Contudo, os agentes reivindicam a equiparação salarial com agentes do Distrito Federal, que recebem em média R$ 7.200. No estado, o valor é de R$ 2.900. Já os peritos criminais e médicos legistas exigem aumento de 30% do salário em janeiro de 2013 e outro aumento na mesma porcentagem em janeiro de 2014. Hoje, as categorias realizam manifestação em frente ao Detran a partir das 9 horas. Elas planejam ainda a paralisação total dos serviços na madrugada da próxima quinta-feira. 7h57. Câmara Municipal de Goiânia aprova novas regras para diminuir a poluição visual da cidade. O texto altera a Lei Complementar 014 de 1992, que trata do Código de Posturas do município. Segundo o autor do projeto, o vereador Elias Vaz, além de reduzir o espaço utilizado pela mídia exterior na capital, a proposta aumenta o valor das multas. A lei ela aumenta muito a multa. Hoje, para você ter uma ideia, a multa ficaria no máximo em R$100. Nós estamos falando agora, a multa mínima de R$1.000 pode chegar até R$5.000. O projeto proíbe a instalação de outdoor em áreas de preservação permanente e em locais de valor histórico, cultural, paisagístico, artístico e ambiental. A distância mínima para esse tipo de propaganda em parques e bosques é de 50 metros. Outra mudança é a utilização da pintura de muros, como explica o parlamentar. A lei admite pintar muro só no caso do próprio estabelecimento, do próprio local. Então, se você tem, por exemplo, uma atividade comercial, naquele local, somente naquele local, você pode pintar um muro. A lei aprovada por unanimidade na Câmara Municipal ainda precisa ser sancionada pelo prefeito de Goiânia. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h58. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Em Minas Gerais, o Ministério Público Estadual pediu o afastamento da delegada responsável pela Comissão Examinadora Permanente do Detran, Ravênia Márcia de Oliveira Leite, e o descredenciamento de 2 autoescolas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por suspeita de envolvimento em um esquema de venda de carteira nacional de habilitação. A Promotoria de Fiscalização da Atividade Policial informou que fez o pedido à Corregedoria da Polícia Civil Mineira e a representantes do Detran em Belo Horizonte após as denúncias anônimas da fraude nas quais os alunos não aprovados nas provas eram aliciados a comprar a CNHs. O Ministério Público investiga o caso e afirmou que procura provas concretas para responsabilizar os envolvidos. 10 pessoas morreram e 42 ficaram feridas num acidente com um ônibus de estudantes no Paraná. Os jovens iam de Belém para um congresso em Curitiba. Ao fazer uma curva, o ônibus que estava à frente do comboio bateu na lateral de um caminhão que vinha no sentido contrário. O motorista perdeu o controle da direção. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o ônibus cruzou a pista e caiu numa ribanceira. O resgate foi difícil. Motoristas que passavam pelo local ajudaram a socorrer as vítimas. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu no país uma substância encontrada em produtos vendidos ilegalmente, como suplementos alimentares. O DMAA pode causar sérios danos à saúde e até levar à morte. Segundo a Anvisa, ele pode causar dependência, além de problemas como insuficiência renal, falência do fígado, alterações cardíacas e até levar à morte. Produtos que contêm o DMAA já não podiam ser comercializados no Brasil. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma denúncia de estupro e lesão corporal que teriam ocorrido dentro da residência oficial do embaixador da Nigéria, em Brasília. No último sábado, uma nigeriana de 32 anos registrou queixa contra um compatriota que trabalharia na casa. Em depoimento, ela afirmou que foi estuprada 2 vezes pelo funcionário. 8h01 em Goiânia. Está terminando agora a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Écio Santana e Karine Pinheiro. Redação e edição
Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefe de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Frederico Pita. Central técnica, Cristina Rocha. A gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Até lá, bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.